Imaginem a seguinte história. Um pastor de ovelhas, andando por um descampado, encontra um lobinho recém-nascido abandonado por seu grupo. Ele pega este indefeso e inofensivo filhote e o leva para o aprisco. Percebendo que o lobinho está com fome, coloca-o próximo a uma ovelha que está amamentando as suas crias para que ele possa ser alimentado também. A ovelha o acolhe pensando ser ele um dos seus filhotes e o alimenta também. O lobinho então vai se fortalecendo e crescendo cada vez mais. Porém, com o passar do tempo, a ovelha que se tornou a sua mãe começa a notar que o lobo é muito diferente dos seus outros filhotes. Sua aparência é diferente, seu tamanho, os sons que ele faz, suas brincadeiras, tudo é diferente. Num belo dia, saindo pelos campos para passear, aquele lobo se encontra com outros lobos que já o andavam observando. Eles começam a conversar e então contam para ele como é saborosa a carne de uma ovelha. Curioso para saber como é o sabor, aquele lobo pergunta para o grupo se por um acaso eles não teriam um pedaço de carne de ovelha para lhe dar. Eles trazem então um pedaço bem pequeno, porém suficiente para ativar os instintos daquele animal. Ele fica louco querendo mais, e então, vendo-o naquela situação, os lobos lhe dizem: Ei, você não vive com várias ovelhas? Por que não vai lá, pega uma, traz para cá, para que nós possamos comer todos juntos? O lobo, sem pensar duas vezes, sai correndo e abocanha a primeira ovelha que encontra, e essa é a ovelha que o amamentou. E enquanto ele a arrasta pelo pasto em direção ao grupo de lobos, ela diz: Não por minha vontade, mas do pastor a insanidade. A fera que alimentei fez de mim a sua presa, pois nem por gratidão pôde mudar a sua natureza. Essa história ilustra bem a condição do homem após a entrada do pecado nesse mundo. Somos iguais àquele lobo. Por mais que vivamos relacionando-nos com boas influências, num bom ambiente, em constante contato com o que é puro, bom e louvável, nossa natureza pecaminosa nunca mudará. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em outro texto, Paulo diz que não entendia sua maneira de agir, pois o que era bom, que ele queria fazer, isso não fazia, mas o que era mal, que ele não queria fazer, isto fazia. O pecado, que significa desobediência aos mandamentos de Deus, de acordo com o que está escrito em 1 João capítulo 3, verso 4, começa com a observação. Em seguida, vem a consideração. Depois o desejo, a decisão, o planejamento e, finalmente, a ação. Este é o triste processo pelo qual já passaram até homens usados por Deus, tal como o rei Davi. Contudo, em Romanos capítulo 7, verso 25, o apóstolo Paulo diz que, graças a Deus, que por Jesus temos a vitória. Sim, temos em Jesus a segurança de que não é preciso viver escravizado pelo pecado. Em Cristo podemos viver em santidade. E isso não significa deixar de pecar, mas sim não gostar do pecado. Não significa também não cometer mais erros, mas sim buscar o perdão de Deus e a força divina para voltar aos planos do eterno. Numa vida de santidade, o pecador não olha para a sua condição e se desespera. Ele olha para Jesus e vê a esperança que existe em seu grande amor. É verdade que somos como aquele lobo e não podemos mudar a nossa condição, mas podemos viver livres em Jesus, pois Deus provou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho para morrer por nós, mesmo sendo ainda pecadores. Que o pecado então não escravize a nenhum de nós, mas sim que possamos viver livres em Cristo.